A partir de agora, você pode acompanhar comigo algumas etapas que são necessárias para a confecção dessa peça de animação. Será um vídeo breve que cumpre a promessa de esclarecer curiosidades de como são produzidas as animações ou simplesmente para você que curte projetos e processos. É um projeto digital de apenas alguns segundos, porém é interessante estabelecer nessa explanação como os princípios orientador do psicólogo Max Wertheimer na teoria da Gestalt são úteis quando aplicados na prática, onde ele diz, através da Gestalt, que o todo é maior do que a soma das suas partes. Ou seja, considera-se que o conjunto de informações é mais relevante do que o trecho. Nesse sentido, iremos ver as etapas que, somadas, tornam possível o vídeo em questão. Obrigado, espero que gostem. Segundo o Brian Kurtz, concentrar sua atenção em uma atividade rotineira como utilizar um instrumento manual para fazer traços em um papel exige que você se distancie temporariamente das distrações de seu ambiente cheio de estímulos e dedique sua atenção à simples experiência de consciência sensorial direta. Ou seja, desenhar é uma atividade intelectual, assim como qualquer outra linguagem, que demanda um certo nível de esforço para que você consiga traduzir com linhas e traços as ideias que ainda são abstratas no seu subconsciente na forma de desenho. E para isso é preciso se interiorizar. Pat Edwards vai dizer que desenhar é divertido, solitário e sério. Seguindo essa linha de raciocínio, após pesquisa de referências e leitura de um breve briefing, me pus a traçar algumas formas livres, e nessa hora é exatamente isso mesmo o que a gente quer. Formas livres e traços soltos de padrões ou estereótipos. Sendo assim, com a liberdade que o Photoshop e o desenhar no digital oferece, vai saindo os primeiros rascunhos, ainda enfatizando a importância de interiorizar-se para a atividade de desenhar. Isso é levado tão a sério por Richard Williams que nem mesmo música para ele é permitida na hora de desenhar. É claro que esse tipo de comportamento criativo não é a regra. Longe disso. Para Francis Bacon, os excessos faziam parte do seu gênio criativo. Viciado em remédios e álcool e na vida boêmia, ele se dizia mais criativo quando de ressaca. Tanto é assim que ele vai declarar: gosto de trabalhar quando estou de ressaca, porque minha mente está borbulhando de energia e consigo pensar com muita clareza. Talvez por isso mesmo, por esse jeito displicente de viver a vida, ele tenha exprimido com tamanha genialidade a tragédia da existência humana tão realisticamente.
Essa etapa, para muitos, não é necessária, pois se for feito um desenho no Photoshop com um bom acabamento final, cleanup, realmente é possível pular a vetorização da imagem. No entanto, eu sinto bastante liberdade trabalhando no software de ilustração, pois além de fornecer imagens que podem ser ampliadas infinitamente, se trata de imagens que não são mais pixels, e sim cálculos matemáticos, que não perdem qualidade por mais que seja ampliado. A maneira de trabalhar com tudo fragmentado em uma única prancha de desenho me agrada bastante. Não que Photoshop você não possa fazer isso também.
Agora, finalmente é hora de colocar a mão na massa. Identifico a partir desta etapa como sendo a produção propriamente dita, pois o projeto é para um vídeo em 3D. Apesar de termos também o vídeo explicativo em 2D e o próprio vídeo em 3D ser exibido em 2D, achei por bem começar a partir do uso do software 3D como a produção, pois estaremos trabalhando em um ambiente tridimensional, os quais não eram anteriormente. Apesar de ambos, Photoshop e Illustrator, trazerem ferramentas 3D, essas são limitadas a alguns poucos recursos e não o foco principal dos softwares. Vocês podem estar se perguntando como se desperta a vontade de trabalhar com um software 3D. Na maioria dos casos, os profissionais dessa área responderão que foi por causa dos videogames que começaram jogando na infância e à medida que foram se familiarizando com os jogos, tiveram a curiosidade de saber como seria a produção deles e, em algum momento, eles se depararam com o software de 3D. E isso foi o que aconteceu comigo também. Mesmo sem saber, a partir daí, nasceu o meu amor pelos gráficos 3D na tela da televisão. Hoje a evolução das mídias em 3D segue um ritmo alucinante. Estão sendo criados novos ambientes para eles, como o metaverso. O 3D está sendo inserido praticamente em quase todos os suportes, telas, impressos e afins que recebem o 3D em suas artes. Nunca esteve tão em alta usar o 3D para comunicar uma ideia. Imagine a seguinte situação.
A partir de uma folha em branco, você desenha uma forma 3D qualquer sobre ela, traça linhas pontilhadas para recortar e colar, formando assim a representação tridimensional do que você pensou. Agora, você deseja aplicar uma pintura sobre essa superfície. O que você faria? O mais prático a se fazer dentro de um ambiente do software em 3D é abrir novamente essa forma e pintá-la como uma folha plana novamente. Para pintar sobre a folha, pode-se escolher qualquer textura feita anteriormente ou criada na hora. Dentro do software de texturização, temos a possibilidade de representação do que esteja pintando em ambas as vistas, 2D e 3D. Para essa proposta em questão, aplicamos decalques em PNG baixados de sites especializados na internet dos ícones da cultura pop que foram aplicados ao modelo 3D do foguete. Observe os detalhes das metáforas contidas na distribuição dos decalques sobre cada parte. Por isso, a escolha de se fazer várias turntables com giros de 360 graus em seu próprio eixo das partes da nave, com pausa e identificando as alegorias.
Todo projeto requer uma ideia arrebatadora, a ideia essencial que motiva o processo criativo. Esta primeira ideia principal deve ser desenvolvida por meio de pesquisa e testes, chegando a um contexto criativo, depois de ser modificada e explorada em sua plenitude. Em animação, isto está relacionado à forma como a ideia deve ser visualizada e em qual técnica, bem como por qual meio de processo ela será desenvolvida. É interessante perceber que não importa qual técnica ou abordagem será escolhida, a peça pode ser criada com um roteiro formal ou evoluindo a partir de um processo mais improvisado ou fluido, mas o desenho estará sempre envolvido de alguma forma. Nessa etapa, desenhei o storyboard para ver melhor e alocar adequadamente os planos e cenas que mais me interessavam mostrar. Lembrando que o storyboard nada mais é que a ordem sequencial de painéis ou imagens individuais que ilustra e sustenta o impulso da narrativa. Trata-se de um roteiro visual, e assim como um roteiro passa por muitas versões antes de chegar à forma final, o storyboard também uma ferramenta de visualização e pré-produção, que ajuda a definir o visual de um filme. Além disso, é uma forma de criar novas ideias visuais e narrativas antes de iniciar a produção ou filmagem. Inumeráveis são as narrativas do mundo. É de início uma variedade prodigiosa de gêneros, eles próprios distribuído entre substâncias diferentes, como se toda a matéria fosse boa para o homem confiar-lhe a sua narrativa. A narrativa pode ter como suporte a linguagem articulada, oral ou escrita, a imagem, fixa, móvel, o gesto e a mistura ordenada de todas essas substâncias. Está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopeia, na história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, no quadro pintado. Pense-se na Santa Úrsula de Carpaccio, nos vitrais, no cinema, nas histórias em quadrinhos, nas notícias nos jornais, nas conversas. Além disso, sobre essas formas quase infinitas, a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades. A narrativa começa com a própria história da humanidade. Nunca houve em lugar nenhum, povo algum sem narrativa. Todas as classes, todos os grupos humanos têm as suas narrativas e muitas vezes essas narrativas
são apreciadas em comum por homens e culturas diferentes, até mesmo opostas. A narrativa zomba da boa e da má literatura, internacional, transhistórica, transcultural. A narrativa está sempre presente como a vida. Para o setting de iluminação, foram escolhidas as luzes do V-Ray, pois oferecem boas configurações em seus parâmetros de ajustes e unidades de medida fina para as temperaturas que se deseja chegar. Um sistema robusto na escala de luminosidade e exposição fidedigna às câmeras profissionais existentes no mercado. Unidade padronizada de medição de luzes. Também possui farta biblioteca de luzes IES e HDRI disponíveis em sites especializados. Outra vantagem é o rebatimento do DI, que comporta um grande número de samples em cenas demasiadamente complexas. Oferece ainda várias camadas de ajustes do render element para a pós-produção. Além do que, as luzes do V-Ray trabalham melhor as tecnologias que rodam em background com o CUDA e o OpenGL e o DirectX 12 em placas gráficas. Outro ponto importante em se destacar pela escolha do V-Ray como setting de iluminação, a sua facilidade de uso e integração com outros softwares, como o Phoenix FD. Facilidade essa indispensável e bem-vinda na hora de se pensar a composição como um todo. Já para o setting de VFX, foi escolhido o Phoenix FD e o TyFlow por trabalharem muito bem em conjunto e por oferecerem o necessário para essa animação sem a necessidade de uso do Bifrost no Maya ou mesmo o Houdini.
todos. Gostaria de fazer um checklist agora das etapas pelas quais nós passamos. Foram várias etapas e eu vou fazer uma descrição de quais foram, mas eu vou deixar anotado aqui em algum lugar para vocês, havendo interesse, rever o vídeo, rever as etapas e, querendo, pode tirar dúvida. Então, primeiro foi o briefing, né? A gente fez um briefing para determinar o que ia ter nesse briefing, qual ia ser a temática, porque o briefing, na verdade, ele vai estar respondendo várias coisas a respeito da animação, porque até então a gente não tem nada, só tem uma ideia, né? Aí, logo em seguida, nós vamos para o storytelling. O storytelling é onde vai ser feita essa história desse vídeo, ela vai ser feita em 3 partes. A primeira parte já foi contada nesse vídeo, que é ele chegando no posto, o foguete, chegando no posto lunar, no posto espacial. Então ele passa pelo planeta que solta o gás venenoso, ele mostra no começo, né, a construção da peça, a construção da nave. A segunda parte, não vou fazer spoiler agora, mas a segunda parte já está sendo desenvolvida também. Então já tem uma storytelling já criada com as 3 partes, porque a ideia é fazer 3 partes desse vídeo. Eu tenho uma notinha aqui que eu tomei para a gente ir podendo desenrolar a coisa. Então, ainda nessa primeira parte, após o brief e o storytelling, tem o rogues, né, ou desenho, que são os rascunhos, na verdade, né? Rogues é mais comumente chamado no meio dos designers, né? Então a gente fez alguns rascunhos, né? Fez os desenhos para poder conceituar as ideias, né? E nessa parte também dos desenhos vai ter o desenho e o conceito, né? Como é que vai ser a nave, como é que vai ser o planeta. Então a gente está rascunhando tudo ainda, né? E ainda nessa primeira parte tem a pesquisa, que é a pesquisa de referências, né? Como será feita essa nave, né? Então você vai ver várias naves, vários objetos, acessórios espaciais de nave, agência espacial, enfim. E ainda na primeira parte nós temos também a vetorização, onde, como eu disse durante o vídeo, essa parte, ela para muitas pessoas não é necessária, mas eu gosto do software de ilustração porque ele oferece bastante liberdade. Eu já tenho uma biblioteca bastante ampla de materiais que eu posso estar usando para estar alterando, e tanto é assim que cada fase do desenvolvimento dessa peça, se vocês acompanharam tudo, você pode verificar que vai tendo mudanças, vai tendo alterações, seja no desenho, seja na vetorização e seja no 3D. Vai tendo pequenas mudanças, mas elas vão acontecendo. Assim também foi na vetorização. Agora, a gente vai passar para a produção. Como eu já disse também durante o vídeo, é um vídeo em 3D, é uma peça em 3D. Então, a produção ela vai começar com a modelagem, onde nós escolhemos os softwares, né? Dentro dessa modelagem, pode ser qualquer software, não tem distinção. Dentro dessa modelagem, após a modelagem, onde nós pegamos o desenho vetorizado como referência para começar a modelagem, porque até então ele só está em 2D. Aí vamos modelar, abrir a malha dele. Depois de abrir a malha, tem que abrir a malha, e tem que abrir a malha correta, porque você tem uma geometria fechada, onde você não pode jogar elementos de cores, materiais, texturas, mapas que a gente fala, são padrões de desenhos que a gente pode usar, porque tudo vai ter um padrão de encaixe de desenho, né? Então a gente tem que abrir a malha para conseguir usar esses mapas. Aí abre a malha e depois vai começar a texturizar. A gente mostra o processo de texturização, fica um bom tempo lá texturizando. Depois, uma parte que foi
subtraída por mim, porque o vídeo já estava ficando bem grande. Na verdade, ele ficou bem grande, eu coloquei em partes aceleradas, né? Eu acelerei bastante, ainda assim ele ficou grande. Então a gente vai ter leitura de alguns autores aí durante o processo, algumas leituras de designer, meio que o Roland Barthes é um que meio que ele esbarra em tudo que é que é competência, seja no designer, seja na fotografia, seja no cinema, mas ele é um autor bastante usado por nós, né? Então a gente vai ter o storyboard, eu subtraí o storyboard, e depois a gente vai ter a parte da escolha do tipo de os simuladores. Eu usei 2 simuladores de partículas nessa animação. Usei o TyFlow dentro do 3ds Max e ainda dentro do 3ds Max eu usei o Phoenix FD para fazer a simulação de fogo e a simulação do gás tóxico, da fumaça do planeta e a simulação do jato. Também vamos ter o set de luz, como eu já falei, a gente usou o V-Ray, então a gente escolheu as luzes dele, fazer a setagem de luzes, usou mais de 3 pontos, usamos vários pontos de luz. E depois, por fim, vai vir a pós-produção, né? O motor de render escolhido foi o V-Ray, junto com o Phoenix FD e o TyFlow. Então, isso ainda faz parte da produção. Agora, na pós-produção, foi escolhido o pacote Adobe, basicamente o Photoshop, o After Effects, o Adobe Illustrator, o Audition e o Adobe Premiere para fazer a edição do vídeo. O Adobe Premiere fez a edição do vídeo, fez os cortes, acelerou o vídeo e tudo. O Adobe Illustrator foi usado para fazer alguns PNGs, alguns detalhes durante a animação. O Photoshop para limpar o fundo de algumas imagens, dar um pouco mais de cor nelas, fazer a thumbnail. O Audition eu usei junto com o Creative Wave, que eles foram usados para fazer a parte do sound effects e da edição do som. O som ele também é editado, ele vai ter que passar por cortes e ganhar volume, enfim. O Audition ele é muito bom nesse recurso. E por fim a gente fez o fechamento do arquivo, enviando do After Effects para o Adobe Media Encore, que é um renderizador já ele renderiza vídeos. Então a gente mandou para o Adobe Media Encore e a publicação finalmente no YouTube, né? Eu acho que a gente passou aqui por todas as partes, mas como eu já disse, vou deixar os checklist e espero que tenham gostado do vídeo e aguarde o próximo vídeo que logo mais a gente vai estar fazendo aí. Obrigado, até a próxima.